Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu estou aqui com meu amigo Marcos Lepeira, a gente está na agência dele, uma agência super legal. Como é que chama a sua agência, Lepeira? Lepeira Lepeira mesmo. Comunicação. Muito bom, e a gente vai falar sobre prosperidade. Essa é uma entrevista exclusiva para quem está assinando a nossa lista, né? Para quem está participando da nossa newsletter. E eu espero que vocês gostem. Então eu convidei o Lepeira para ele falar um pouquinho da história dele, do trabalho dele, que é muito ligado à prosperidade, não é, Lepeira? Verdade. Bom, obrigado por ter me convidado. Sou super mega fã do Dala, sigo o teu blog já faz tempo. Que O bom. Dala, aliás, é uma pessoa oriunda do meio publicitário, né? Sim, sim. Eu fiz, na verdade, rádio e TV, Rádio e TV. Mas você é um né? ilustrador, né? Trabalhei com ilustração, trabalho com design gráfico, gosto bastante. É. Me contrata. Não, Brincando. você já está contratado. E, bom, obrigado por ter me convidado. Acho que é um assunto super legal. Eu tenho falado muito sobre prosperidade. Falo, aliás, muito sobre prosperidade com os meus clientes. E, enfim, vamos falar sobre isso. Vamos ver no que a gente pode Então, dividir mas, aí. mas conta um pouquinho da sua agência. Como é que é a sua conduta? Os clientes, os clientes chegam aqui, você direciona, tem um direcionamento, um enfoque? Como é? A gente tem uma metodologia de trabalho, Ah, né? Então, essa metodologia é uma metodologia que ela está baseada em branding, né? Que é uma palavra em inglês que quer dizer construção de marcas. E a tá. gente trabalha todo o conceito de comunicação baseado em cima de posicionamento ou de reposicionamento de marca, né? Então, eu tenho um exemplo que eu sempre gosto de dar que fica fácil da gente entender, né? É, Você tem um líquido preto que solta bolha que ninguém sabe do que é feito, né? Quem é que compra isso, quem é que deseja isso e quem é que paga isso? Ninguém. Agora, quando você transforma isso numa lata de Coca-Cola, as pessoas têm desejo por isso, pagam por isso e compram isso. Sim. Então a diferença entre uma coisa e outra quer dizer posicionamento de marca, posicionamento de produto, posicionamento de serviço, enfim. E a gente trabalha justamente nisso. A gente trabalha de. Eu sempre costumo dizer o seguinte: eu sou como um garimpeiro. Eu não faço o ouro, mas eu sei onde ele está. Ou Entendi. seja, quando os clientes chegam aqui dentro da agência, eu sempre trago para eles ou extraio deles uma visão daquilo que é melhor, posiciono isso de uma maneira que o mercado possa perceber e de maneira que eles consigam agregar valor dentro desse processo e se distinguirem da concorrência, né? Outro dia até dei uma entrevista, uma pessoa falou assim para mim: o que você acha da concorrência predatória, né? E eu falei para ela assim: olha, eu acho que não existe concorrência predatória, né? E ela falou: como assim não existe concorrência predatória? Eu falei: olha, só existe concorrência predatória para quem vende sal, né? Para quem vende commodity. Porque se você, por exemplo, quantos astrólogos existem no mundo? Devem existir centenas de milhares, Sim. se não existirem milhões de astrólogos no mundo. Agora, quantos existem que são ilustradores, têm um cuidado de design com o seu blog, tem a seriedade que você tem, uma pessoa que estuda, um artista, uma pessoa que está criando uma série de entrevistas para levar para quem assina a tua lista. Obrigado. Então, assim, né? Então, olha, Astrólogos aqui e o Dala aqui em cima, né? então eu acho que tem uma diferença, né? Você pensar se você está no plano competitivo ou se você está no plano criativo, É o que eu né? sempre digo para os clientes. Você tem duas maneiras de você lidar com a situação. A primeira maneira é você estar conectado com a mente do mercado. E a segunda maneira é você estar conectado com o seu coração. E quando você está conectado com o seu coração, não existe concorrência predatória. Você não está preocupado com o seu concorrente, você está Sim, preocupado em expressar o teu talento, o teu dom e aquilo que você tem de melhor. exatamente. E eu levo isso para as marcas, eu levo isso para as empresas. Ah, que legal. Então, muitas vezes eu chego numa empresa, isso acontece com muita frequência, e eu pergunto para as pessoas assim: o que vocês fazem? E quando eles começam a me explicar, eu começo a olhar, entender, perceber, e eu falo assim: vocês não fazem isso. E é muito engraçado porque às vezes as pessoas uma olham para o outro e falam: não, a gente não faz isso, mas a gente faz isso há 50 anos. Né? Não, vocês não fazem isso. O que vocês fazem é isso daqui. E aí eu mostro uma visão de reposicionamento, de diferenciação, de agregar valor, que faz todo sentido com aquilo, né? E aí as pessoas realmente entendem por que às vezes elas estavam patinando
há tanto tempo numa coisa e às vezes você simplesmente saca dali uma coisinha que coloca ela numa condição de ser percebida de uma forma totalmente diferente, de uma forma superior, de uma forma onde as pessoas percebam valor nelas. Então é esse o meu trabalho. Meu trabalho é... Eu acho que já que a gente está falando de prosperidade, acho que o meu trabalho é sacar de dentro das empresas, das marcas e das pessoas aquilo, o drive de prosperidade que elas têm e que está adormecido. Muito Acho que essa é uma bacana. boa definição para o meu trabalho. Legal. E é muito essa questão a intenção que você coloca, né? A intenção que você tem por trás, né? Sim. E essa intenção, ela tem que ser verdadeira, porque eu aprendi uma coisa muito cedo na minha profissão. Não existe propaganda boa que vende produto ruim. Isso não existe. As pessoas, elas vivem falando assim, o marqueteiro, Não existe propaganda boa que venda produto ruim, porque ninguém consegue enganar todo mundo durante todo o tempo. Então a gente já teve produtos, se a gente puxar pela memória, a gente já teve produtos que a gente escolheu, comprou, preferiu, e que esses produtos simplesmente eles não existem mais no mercado hoje em dia, porque eles não eram verdadeiros. Né? Haja visto o grande momento que a gente está passando no nosso país. Qual é esse grande momento que a gente está passando? A gente está passando um momento onde aquilo que não é verdadeiro não fica. Tá É vindo à simples tona. assim. Né? É verdade. E, bom, continuando aqui o nosso gancho da prosperidade, fala pra mim como é que você pensa prosperidade? O que é prosperidade pra você? Eu sempre digo assim, existe na minha mente um negócio chamado supermercado cósmico da prosperidade. Eu sempre tive essa figura de linguagem. Eu sempre vejo, e é uma coisa muito louca, porque eu sempre vejo assim, quando eu falo sobre isso, um supermercado flutuando assim no universo e as pessoas entrando nesse supermercado cósmico. E eu acho que esse supermercado cósmico da prosperidade, ele tem algumas características, né? Primeiro, você pode pegar o que você quiser, a partir do momento que você dê conta de carregar aquilo que você está pegando. Sim. Porque quando eu falo isso, muita gente fala assim, nossa, mas então é um supermercado que pode você pegar o que você quiser? Pode, só que ele não tem carrinho. Você tem que levar aquilo que você consegue carregar. Então essa é a primeira grande sacada. A segunda, ele não tem caixa. Ou seja, você não precisa pagar ele. Né? E o que eu estou falando exatamente, traduzindo essa figura de linguagem, é assim, prosperidade para mim é quando você acessa o teu talento, você se empodera do teu talento, você assume, o que é empoderamento, que é uma palavra que está tão desgastada, né? Quando você assume aquela tua maestria, e assumir a maestria significa, eu acho que exatamente você chegar no momento da sua vida em que você entende as centenas de coisas que você não é bom e aquelas pouquíssimas coisas das quais você é bom. E não existe nenhum problema de você admitir isso, porque isso é humano. Né? E você utilizar esse teu talento e essa tua maestria para você expressar aquilo que você deseja, aquilo que você quer atrair para a tua vida e aquilo que você pode usar para construir uma sociedade melhor e deixar um legado para as futuras gerações. Porque a gente vive um momento hoje onde as pessoas e as empresas estão vivendo dentro de uma egrégora de egoísmo tão grande que sequer conseguem pensar que podem colocar o seu talento a serviço da construção de uma nova sociedade. E as coisas estão tão confusas que eu acredito que as pessoas realmente estejam confusas. E um dos meus trabalhos que eu faço é justamente organizar as coisas dentro da cabeça das pessoas e das empresas, né? É muito interessante. Nesse ponto a gente tem um trabalho parecido, né? Muito parecido. Meu trabalho é mais individual, né? Com os meus atendimentos, astrologia, com autoconhecimento. No seu caso é mais voltado para a empresa, né? Eu sou um astrólogo das marcas, né? Falo sobre todos os trânsitos, né? Que não são trânsitos de planetas, né? De aspectos, mas é um trabalho muito parecido. Você sabe que tem um ramo na astrologia que é a astrologia empresarial, mais voltada para a empresa também. Então vamos começar a criar um novo produto agora. Podemos pensar. Voltando à história. Então a pessoa ela tem que se conectar com os seus talentos, ela tem que se conectar com o seu potencial, acreditar no seu potencial, nos seus dons. Aí ela tem que resgatar o seu poder pessoal, que é o empoderamento. Sempre. E como é que ela chega nisso? Aí é o caminho do autoconhecimento, aí vai buscar, faz terapia, entra a espiritualidade no meio da história. Como é que é isso?
Olha, é assim, primeiro, não tem regra. Não tem regra porque são, são caminhos muito pessoais. É, eu posso te dizer que eu utilizo alguns caminhos para esse processo. E posso te dizer também aonde que a coisa pega sempre, né? A coisa ela sempre pega 100% das vezes, e isso é... Eu precisei trabalhar 35 anos dentro de uma agência de propaganda, trabalhar minha vida inteira, dei aula na SPM, sou um profissional de marketing, construí 500 marcas, fiz mais de 2.000 campanhas publicitárias para chegar exatamente numa conclusão que a coisa sempre bate numa questão que são as questões emocionais. Por incrível que pareça. Inclusive as questões emocionais empresariais. Porque a empresa, como corpo, ela também possui um corpo emocional. Que, na verdade... Questões emocionais, por exemplo, medo. Culpa. Trabalhei hoje a tarde inteira com um cliente que o nível de culpa dele estava estratosférico por uma questão que aconteceu e ele estava se sentindo muito culpado e ele não e as coisas não estavam fluindo. E as coisas não estavam fluindo e eu estava tentando explicar para ele que as coisas não estavam fluindo, não era em função de questões técnicas, que as questões técnicas elas estavam organizadas. Entendi. Mas existe uma energia que é preponderante, que incide sobre as questões técnicas, que são as questões emocionais, que se manifestam como questões energéticas. E aí eu comecei a perguntar para ele, porque eu já agreguei dentro do meu trabalho essa questão de ter uma visão um pouco mais integrativa sobre o processo, e aí eu comecei a garimpar onde que estava a situação. E ele estava dentro de uma situação que eu tenho um termo que eu uso muito, ele estava emburacado, né? Literalmente dentro de um buraco, por uma questão de culpa, por um erro que ele tinha cometido e que tinha gerado um enorme prejuízo. No caso particular ou profissional? Profissional, mas foi uma iniciativa dele, né? E aí eu expliquei para ele, eu não sou terapeuta, né? Mas eu meio que sou um terapeuta de empresas, né? Eu comecei a explicar para ele que na vida a gente só tem duas situações, né? A gente ganha, a gente aprende. Sim. E que ele estava aprendendo. Sim. Né? E que ele não tinha nenhum compromisso de acertar sempre, porque nós somos seres humanos, né? Então, mas aí a gente vai é igual descascar cebola, né? A gente vê a questão, existe uma questão emocional, aí o que tem por trás dessa questão emocional? Uma crença limitante, uma sabotagem, uma questão kármica, Sempre. Né? Aí Sempre. a gente vai descobrindo as coisas, né? Sempre. E tem mais um detalhe. Você pode fazer o trabalho, e isso eu digo com conhecimento de causa, eu posso afirmar isso que eu estou falando. Você pode fazer um melhor trabalho de branding, você pode levar em consideração todos os drivers, plataforma de marca, universo visual, universo verbal da marca, arquitetura da marca, as expressões da marca, os discursos. Você pode fazer aquele trabalho perfeito. Se ele não for a expressão de um entendimento energético que está alinhado com a alma dos dirigentes e com a alma da empresa, a roda não roda. Isso eu posso dizer com E aí? certeza, porque depois de 35 anos eu olhei para trás e um dia eu me perguntei assim, por que empresas deram certo, empresas não deram certo? Por que marcas decolaram e marcas não decolaram? Por que teve gente que teve prosperidade e gente que não teve prosperidade? E eu fui muito fundo nessa história. E quando eu comecei a analisar tudo, eu sempre percebi que por trás de tudo isso existiam seres humanos igual eu e você, com todos os, como diria a Maria Bethânia, né? Com a dor e a delícia de ser o que é, né? Com todos os medos, qualidades, com todas as sombras, com toda a luz. E aí eu percebi o seguinte, se eu não conseguisse de uma certa forma, harmonizar e esclarecer as pessoas para que elas pudessem manifestar sua energia nas suas marcas, elas não seriam vencedoras. Então esse trabalho é um trabalho, eu costumo dizer para meus clientes o seguinte, olha, um trabalho de branding, de marketing, de comunicação tem muita gente que faz no mercado. Um trabalho de entendimento da alma humana tem muita gente que faz no mercado. Agora juntar essas duas coisas, prazer, Marcos Lepera. Muito bom, gosto muito. Então, sempre fala uma palavra que é a palavra, é entendimento. Para você ter entendimento, o que você tem que buscar?
ter consciência, né? E aí entra esse trabalho todo nosso que a gente está fazendo aqui, que é de buscar, de ter consciência das coisas. Sim. Consciência por quê? Por que você está fazendo esse trabalho? Por que você tem essa marca? O que você quer passar para as pessoas? Claro. O que você está fazendo aqui? Pois é. Né? Você é um pagador de contas? Você veio nesse planeta aqui para pagar a conta da Vivo, para pagar a conta da NET, é isso que você veio? Não, você não veio, você veio para expressar sua maestria. Qual é a sua maestria? Não importa. A maestria pode ser desde a pessoa ter uma maestria de fazer bons bolos até uma maestria de dirigir a maior potência do planeta. Tudo é maestria e tudo cabe dentro da construção de uma sociedade maior, desde que as pessoas saiam da condição de robopatas e assumam a sua maestria e se empoderem e possam expressar isso. E essa é a questão que está pegando no planeta agora, né? Com essa nossa transição para a Era de Aquário, né? Esse processo do despertar coletivo passa por isso. Graças a Deus. Né? E é por isso que esse planeta tá essa loucura toda. Graças a Deus. As pessoas têm que aprender que a gente não tá aqui para topar qualquer coisa por dinheiro. Não, e tem que estar essa loucura toda. Eu acho que uma das condições de nós estarmos onde nós queremos estar é a gente estar passando por esse vale das sombras que a gente está passando agora. Sim. É inerente ao fato do ser humano adquirir consciência, porque assim, eu costumo dizer para os meus clientes o seguinte, eu criei um termo chamado limbo consciencial. O que é o limbo consciencial? E 99% das pessoas das empresas que chegam até mim, elas estão exatamente nesse momento. O limbo consciencial, ele é o seguinte, as fórmulas que funcionavam antes não funcionam mais e as fórmulas que vão funcionar eu ainda não sei quais são. E as pessoas elas estão exatamente no meio do caminho, então elas estão totalmente assim, perdidas porque elas ficam... Aliás, eu fiz uma live na terça-feira onde uma das frases que eu digo é o seguinte, foi o seguinte, as coisas não vão voltar a ser do jeito que elas eram. É importante as pessoas terem consciência disso, porque fica todo mundo naquela nostalgia de esperar as coisas serem como elas eram, e elas não vão ser, elas vão ser melhores, elas vão ser piores, elas vão ser diferentes, elas vão ser mais quentes, mais frias, mas igual elas não vão ser. E quando você adquire consciência sobre isso, você sai desse limbo consciencial. E você começa a experimentar novas fórmulas para você ter resultado, sem medo, sem culpa, sem nenhum tipo de, como você falou tão bem, crenças limitantes. E então, a perguntinha que eu quero fazer para você se você tem algumas dicas para a prosperidade, se você pudesse dar algumas dicas, o que você diria? Olha, eu não sei nem se são dicas assim, acho que são coisas que eu observei na minha vida, né? E coisas que eu observei, que eu aprendi e que eu procuro aplicar. Porque eu também sou igual a todo mundo e às vezes eu observo, eu aprendo e chega na hora de aplicar, eu também erro. Né? Graças a Deus. Também. O que me coloca na exata condição de ser humano, que é onde eu estou. Né? Mas acho que tem algumas situações que eu acho que são pontos assim de luz nesse processo. Né? O primeiro, né? Que eu falo muito para as pessoas, pare de reclamar, pelo amor de Deus, pare de reclamar. Primeira coisa. Pare de reclamar, pare de reclamar. Pare de se colocar numa condição de vítima, pare de se colocar numa condição de que o mundo está contra mim, ou estou sendo prejudicado, ou estou sendo vitimizado, ou estou sendo utilizado. Né? Porque assim, quando a gente está numa condição que não é uma condição de protagonista, que é uma condição de vítima, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, isso está cumprindo função para a gente. Se eu estou numa condição onde eu estou apanhando, onde eu estou sendo usado, onde eu estou sendo vítima, é porque isso também traz benefício para mim. É um aprendizado. Né? Então, primeira coisa, para de reclamar. Reclamação não leva a lugar nenhum. Reclamação é que nem você parafusar o teu tênis no chão, sabe? Você não consegue sair do lugar. Então, e aí você fica vibrando na falta e atraindo mais falta. Claro, né? E aí vira uma coisa que eu percebo muito no nosso país, que é o Campeonato Brasileiro de Desgraça. Né?
E aí, como é que estão as coisas pra você? Nossa, pra mim, nossa, eu tenho uma tia minha que tá com câncer. É mesmo? Câncer aonde? Nossa, mas já se alastrou pelo corpo. Ah, eu tenho um primo que tá pior. Ele teve um AVC e tá em coma induzido. Ah, essa você ganhou. Mas e aí, como é que tá a tua conta bancária? Não, nem conta bancária. Nossa, e eu então? Agora eu já até porquinho do meu filho tô quebrando. É o campeonato brasileiro de desgraça. Já percebeu isso? Né? E tem nego que ganha, né? E gente começa a falar de desgraça pra mim, cara, eu viro as costas e saio andando. Sou bem mal educado. Então, primeira dica que eu dou é assim, sai dessa psicosfera de falta, sai dessa psicosfera de desgraça. Você não precisa fazer o papel da Poliana, sabe? Mas assim, meu, Jesus tinha uma frase que eu adoro, que é assim, a cada dia basta o seu mal. Né? Como é que é? A cada dia basta o seu mal. Né? Se a situação não está boa, ela já não está boa. Jesus, essa frase? Não conhecia. Não. Você não conhecia Jesus ou a frase? Sim, Jesus, sim, claro, mas a frase. Mas tá ele falou, Bíblia. a cada dia basta o seu mal. Não vou te falar que lugar da Bíblia tá, porque eu ainda não cheguei nesse estágio, né? Mas o que ele queria dizer? Meu, se a coisa já está ruim, por si só está ruim, não precisa tornar ela pior. Então, primeira coisa que eu sempre digo para as pessoas quando a gente começa a trabalhar é o seguinte, ó, a reclamação parou por aqui. Não é brincadeira de criança, tem o velho ditado que diz, se não sabe brincar, não desce pro playground, né? Então, vamos fazer um trabalho sério? Vamos. Então, para de reclamar e vamos para frente. Segunda coisa. É como se fosse um trabalho de coaching que você faz de marca, não é? Eu não falo de coaching. coaching. Essa palavra, não sei se cabe aqui. Não cabe porque eu não sou coaching, mas é um trabalho de mentoria. Tá. Né? E eu sempre digo que não é um trabalho de coaching, porque eu não sou coaching, mas eu não tenho nada contra os coachings. Né? A segunda coisa que eu falo muito assim, acredite. Acredite. Acredite que vai dar certo. E quando eu digo acredite que vai dar certo, é assim, seja mais teimoso do que o não. Né? Quer dizer, perseverante, você quer dizer? Muito perseverante. Né? Diz que Thomas Edison testou 1000 tipos de liga para conseguir achar o filamento de tungstênio que acende a lâmpada. Perguntaram para ele, você não cansou de ficar testando 1000 coisas? Ele falou, eu não cansei porque eu sabia que uma delas eu ia acertar. Eu podia ter acertado. Acabou a bateria? Vai acabar. Tá? Então, tem uma outra bateria lá, a gente troca e continua daqui. Então, paramos na segunda dica, que é acreditar. Ser perseverante, ser mais teimoso do que o não, né? Eu falei de Thomas Edison que ele tentou 1000 vezes achar o filamento de tungstênio que acendia a lâmpada e perguntaram para ele, você não cansou? Ele falou, não, porque eu quis ser mais teimoso do que o fato de não conseguir concretizar a invenção. Então, assim, uma hora vai dar certo. Tenta 1000 vezes, não conseguiu? Não tem problema. Tenta mais 1000, uma hora vai dar certo. Obviamente o que eu estou falando é assim, né? Você também precisa estar no caminho certo. Né? Aí você tem que saber se você está alinhado, né? Com o seu propósito, etc. Mas, enfim, seja persistente. Eu acho que a terceira dica que eu poderia dar para as pessoas tenha em mente um propósito maior. Tenha em mente que você está conectado com o teu talento, tenha em mente que aquilo que vai te trazer alegria, aquilo que vai te trazer prazer. Ontem eu fui numa palestra... Vai ser bom para você, mas também para todo mundo, né? Claro. Ontem eu estive numa palestra e tinha uma pessoa, um dos palestrantes, ele falou assim, eu fui CEO de uma empresa multinacional gigante antes dos meus 40 anos de idade. E eu estava extremamente infeliz. Até o dia que aconteceu a coisa mais maravilhosa do mundo, eu fui mandado embora. E aí eu virei coaching. E hoje eu ganho 5 vezes menos do que eu ganhava, só que eu sou 50 vezes mais feliz do que eu era. Isso significa o que exatamente, né? Que, primeiro, se você está conectado com aquilo que você veio fazer aqui, que eu chamo de você alinhar com a tua missão de alma, com a tua missão de vida, missão de alma, o que você veio fazer aqui, missão de vida, o que você está fazendo aqui. Né? Se você consegue alinhar essas duas coisas... a probabilidade de você encontrar felicidade, de você encontrar prosperidade, ela é muito grande. Então, por exemplo, vou pegar você. Você é um cara que você veio. Qual que era a sua missão de alma? A sua missão de alma
era poder ajudar as pessoas através da astrologia, né? E acredito firmemente que você deve ajudar, não é pouco não, deve ajudar muito, porque você vai muito fundo na história. Só que daí você veio com essa missão de alma e durante um tempo na sua vida você passou expressando a tua missão de vida como publicitário, ilustrador, trabalhando na TV, etc. Até o momento que você vem. A hora que você encaixou naquilo, como é que é o Dala hoje? Não conhecia como é que você era antes, mas como é que é Dala hoje? Acredito que o seu nível de harmonização sua com o mundo, a sociedade, o que você veio fazer as pessoas, tá tudo bom, tá tudo bem, tá tudo fluindo. Porque é exatamente isso que você veio fazer e é exatamente isso que você está fazendo. Então, assim, é preciso que as pessoas alinhem. Na live até de terça-feira eu falei gente, a gente precisa parar de vender prego. Né? Porque às vezes a gente passa a vida inteira, nada contra quem vende prego, mas às vezes a gente passa uma vida inteira vendendo prego e às vezes você é o cara que faz o melhor bolo de fubá do planeta. E você está lá vendendo prego, com medo que você não vai conseguir sustentar a tua família, porque você vai fazer bolo de fubá que ele não vai dar dinheiro. Né? Isso é o que acontece com muita gente. Eu tenho visto acontecer isso direto. E aconteceu um pouco comigo também no começo. Eu acho que, e eu vejo também muitos jovens que estão para escolher uma faculdade, né? Eles ficam nesse dilema: eu vou fazer o que eu gosto ou vou fazer o que dá dinheiro? Não tem essa coisa? Ontem atendi uma pessoa, um jovem aqui, que a família até, enfim, me contratou para poder fazer uma mentoria. E a primeira coisa que eu identifiquei é que ele vinha de um processo onde ele estava tentando atender de forma assim profunda a expectativa do pai e da mãe. E aí aquilo não estava dando certo. E aí eu fui conversando com ele para entender onde é que estava a alma dele. A hora que eu entendi onde é que estava a alma dele, e a gente desenhou um negócio em cima daquilo, na hora que ele foi embora no final da tarde, eu falei, e aí, de 0 a 10? Ele falou, de 0 a 10 é 11, porque, agora eu tenho um negócio na minha mão que tem tudo a ver comigo. Mas agora eu quero entrevistar você e eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você... É uma curiosidade que eu tenho. Você que trabalha com todos esses aspectos que envolvem aspectos astrológicos, energéticos, emocionais, espirituais, enfim. Está existindo, a gente está num momento onde é crescente essa demanda interna das pessoas fazerem esse alinhamento? Sim, astrologicamente, né? Já falei aqui da transição para a era de Aquário. A gente está vivendo uma transição que é assim, cada era dura 2000 e pouquinhos anos. Eu venho estudando muito sobre isso já há muitos anos. E agora, nesse momento no planeta, a gente tem alguns trânsitos, por exemplo, Plutão em Capricórnio. O que é Plutão? Plutão é um planeta que ele traz transformações profundas. De base. Ele é o purificador da história. Ele tem a ver com Shiva, que é o regenerador, transformador, purificador. E Capricórnio são as instituições. Capricórnio é o trabalho, a profissão, a carreira. É um signo que fala muito disso. E das instituições, do que está... Do conservadorismo, do que está institucionalizado. Não precisa nem explicar o que está acontecendo. E o Plutão está abalando profundamente. Veio para arrebentar. Você vê que todas as instituições estão em crise hoje, né? A instituição financeira, a instituição educacional, a instituição saúde, política. Por que eu estou te perguntando isso? Porque assim, é muito comum as pessoas, as empresas chegarem para mim e falarem assim: Lepera, eu vou falar uma coisa para você, porque eu sinto que eu posso falar isso com você, que você vai entender o que eu estou falando. Mano, eu já até sei o que é. Eu falo, mano, eu estou ficando louco? Eu falo, não. Mas está acontecendo alguma coisa. Tá. É a loucura boa, né? No bom sentido. O que está acontecendo? Aí eu organizo o cara. O que está acontecendo? Eu falei, você está... A vida está cobrando de você, da tua empresa, um alinhamento para a gente construir uma sociedade melhor. Por isso que não dá para você continuar vendendo parafuso. Uhum. Porque você pode dar muito mais, você pode fazer muito mais, você pode colaborar com muito mais. Então, a existência está te trazendo uma cobrança boa no sentido assim, cara, você é o Ronaldinho, você não pode jogar
pelada de final de semana no terreno baldio. Você tem que jogar no Barcelona. Nem sei se o Ronaldinho joga no Barcelona, porque eu não entendo nada de futebol. Aí vem uma crise, vem um vazio existencial, vem um questionamento. E aí as pessoas me perguntam, eu estou louco? Ou será que a minha empresa chegou no final? E eu sempre digo, sim, a sua empresa chegou no final. Nesse final, mas agora tem um começo que a gente vai dar uma estilingada e um reposicionamento nela que, assim, vai arrebentar. Ah, que maravilha isso. Isso é muito E o que é mais legal, estava até conversando com o meu sócio esses dias, a gente foi almoçar e o que é mais legal é o seguinte, em 25 anos de agência e em 35 de profissão, por incrível que pareça, esse é o momento de maior resultado percebido. Onde as pessoas elas estão falando assim, está funcionando, está dando resultado. Olha, eu estou extremamente satisfeito com isso. Olha, isso daqui era assim e agora está assado. Isso daqui está acontecendo. E quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo de feedbacks diários. Isso é muito bom, né? E é isso que incentiva o nosso trabalho. E eu não digo isso com orgulho, mas eu digo isso de olhar e falar assim, essa porra está funcionando. Esse negócio está dando certo. Então, essa coisa de juntar atributo racional e atributo emocional e você criar uma coisa que ele atende a empresa e os empreendedores de forma integral é a grande sacada do negócio. E o atributo espiritual? O atributo espiritual, eu até escrevi um post esses dias no Facebook dizendo o seguinte, né? 50, eu fiz aniversário em 10 de abril, como bom ariano com ascendente em leão, com lua em leão, né? Tu imagina que as pessoas falam assim para mim, você gosta de aparecer, né? E eu respondo assim para elas, gosto. Uai. Gosto, né? Qual o problema? Está tão resolvido comigo, né? E as pessoas falam num tom de crítica, você gosta de aparecer? Eu falo, gosto. Né? E eu escrevi 52 coisas que eu aprendi em 52 anos de vida, né? E uma das coisas que eu escrevi foi espiritualidade, né? E eu disse assim, não se preocupe em ter uma religião, nem se preocupe em acreditar em Deus. As nossas relações com o divino, elas são muito pessoais, né? E se preocupe apenas em ser um ser humano melhor. Se você é islâmico, seja um bom islâmico. Se você é judeu, seja um bom judeu. Se você é um bandista, seja um bom bandista. Mas não se preocupe em colocar as questões espirituais dentro da vala comum da religião. Uhum. Porque eu conheço, até eu terminei assim, a frase dizendo assim, eu conheci na minha vida ateus muito mais espiritualizados do que religiosos de carteirinha. Então, peraí, então tem uma diferença, espiritualidade e religião. A gente já ouviu falar muito disso, né? Qual que é a diferença? Inclusive tem a ver com o céu do momento. É mesmo? Porque Saturno em Sagitário é um signo que fala muito de religião, filosofia, buscador da verdade. Sim. E Saturno retrógrado em Sagitário também está mostrando um pouco essa coisa da rigidez dogmática, a pessoa que se acha dona da verdade. E as religiões têm um pouco isso, né? Eu acho que é nesse sentido que você está dizendo, a diferença entre espiritualidade e religião. Para mim, religião... Você ficar preso a uma história... Para mim, religião é uma coisa terrena, para mim, espiritualidade é uma coisa divina. Ah, sim, né? Entendo. Então, para mim, funciona assim. As religiões, a espiritualidade é uma pizza. As religiões são as fatias da pizza. Né? Uhum. Deus não tem religião. Sim. Né? Sim. E tem gente até que não gosta nem. Eu tenho grandes amigos que são ateus e eu já aprendi a substituir a palavra Deus por existência. Né? Eu gosto falo assim, de universo. A existência cuida, o universo cuida, porque isso não é importante, não é importante que religião que você professa. O que é importante é que você tá utilizando a sua espiritualidade, ou o seu espiritual, ou a sua luz interna, né? Porque Deus não está em nenhum lugar a não ser dentro da gente, eu acredito nisso. O mais importante é você estar utilizando isso no processo de você se relacionar melhor consigo mesmo
se relacionar melhor com o outro, se relacionar melhor com a sociedade e poder construir uma sociedade melhor, né? Porque acho que esse é o grande legado que nós, enquanto raça, temos que deixar, é construir uma sociedade melhor para as futuras gerações. E as futuras gerações, você sabe disso melhor do que eu, porque você olha, né, o mapa aí, você vê, eles estão chegando para arrebentar. Eles estão arrebentando porque os conceitos deles são totalmente diferentes dos nossos e conceitos muito mais simples, muito mais profundos. Eu não tenho filhos, mas eu tenho um afilhado de 20 e poucos anos de idade que eu aprendo muito com ele porque ele traz conceitos assim muito profundos e muito simples. É uma pessoa que muitas vezes, espero que ele não esteja assistindo isso, mas é uma pessoa que muitas vezes me coloca em xeque-mate, porque para me colocar em xeque-mate, o cara precisa ser bom e me coloca em xeque-mate porque ele traz, essa nova geração, eles trazem conceitos muito profundos e muito simples, né? E muito verdadeiros. Então eu acho que a melhor contribuição que a gente pode dar para essa nova geração poder trafegar e poder evoluir, amadurecer dentro desses conceitos que eles têm, é preparar uma sociedade com menos preconceito, preparar uma sociedade mais conectada com o seu talento, com a sua luz, fazer com que a nossa sociedade tenha negócios que sejam mais reais, mais verdadeiros, fazendo com que as pessoas estejam conectadas com aquilo que elas acreditam, alinhado com aquilo que elas fazem, e que elas possam ter prosperidade em cima daquilo. E quanto mais eu faço esse trabalho, mais eu percebo que quando as pessoas alinham aquilo que elas acreditam, aquilo que elas vieram fazer aqui, o seu talento, a sua luz, a sua espiritualidade, com os seus negócios, mais prosperidade elas têm. Pois é, dá certo. E é simples assim, né? É simples assim. Isso que é muito legal. Mas tem sempre aquele momento do salto, né? Eu tenho um amigo meu que salta de paraquedas, eu sempre pergunto para ele, qual é o pior momento? Ele diz assim, quando a gente pula do avião. Não é quando a gente entra no avião, é meu sonho pular quando a gente sobe, mas eu não pularia nunca, porque eu morro de medo de altura. Mas ele fala, ó, quando Vamos chega... fazer uma matéria? Quando chega lá em cima, que a gente tem que pular do avião, ele não, porque ele já salta muito, mas é um momento que as pessoas têm mais medo. Depois, ele falou assim, depois é você ficar nos braços de Deus. Depois é a coisa mais maravilhosa do mundo. Mas aquele momento é o pior. Então eu acho que nós estamos num momento da nossa sociedade onde está todo mundo naquele momento do jump, sabe? Do se jogar e romper esse momento. É o momento do parto, né? As dores do parto. A gente tá bem assim, não tá não? Mas eu acho que tá tudo certo, cara. Eu acho que é isso aí mesmo. As pessoas dizem para mim assim, nossa, você não tá assustado com o que está acontecendo no mundo? E eu respondo, até postei essa frase esses dias, eu respondo com a seguinte frase, eu digo assim, sou humano, nada do que é humano me assusta, né? Ou seja, tá tudo certo. As coisas têm que virar de ponta cabeça para finalmente, acho que o ser humano assumir a condição de ser humano, né? Porque até hoje a gente está nesse arremedo, né? E é individual e é coletivo. Então, quantas pessoas que a gente vê ao nosso redor que passou por uma crise, depois daquela crise desabrochou, explodiu, né? Não é? E eu acho que é isso mesmo, acho que esse é o exato momento que a gente está. E é isso que eu entendo como prosperidade, né? Prosperidade para mim é você estar alinhado com o seu talento, alinhado com a sua luz, alinhado com o auto-perdão, alinhado com você entender que você não tem compromisso nenhum com acertar 100% do tempo, porque a gente é humano e a gente está aqui para aprender. Prosperidade para mim é tudo isso. Prosperidade para mim é você estar em paz. As pessoas, quando eu lancei o Talento Milionário, as pessoas vieram falar assim para mim, mas esse negócio de ficar milionário, eu falei assim, não, você não está entendendo nada. O verdadeiro talento milionário é aquele que consegue colecionar milhões de minutos de paz, milhões de minutos de sabedoria, milhões de amigos, uma pessoa que consegue com seu talento ajudar milhões de pessoas. E quando a gente fala milionário, as pessoas sempre vão para a questão da grana, né? E eu acho que esse é o verdadeiro momento que a gente está, fazer com que a gente possa colocar o nosso talento para explodir e também para ganhar dinheiro, porque é importante, a gente também tá num mundo onde a gente tem que pagar os nossos boletinhos todo dia. Um livre fluxo de energia. Né? Tem uns boletinhos que chegam, a gente tem que pagar, né? Eu tenho um amigo meu que eu pagar agradecendo, claro, né? E pagar também porque a gente tem o direito de usufruir daquilo. Sim.
Outro dia um amigo meu falou assim para mim, assisti tua live, a impressão que eu tenho é que você não acha importante ganhar dinheiro. Eu falei, não, é uma das coisas mais importantes. A questão não é se é importante ou não ganhar dinheiro, a questão é como você está ganhando dinheiro. Porque se você está ganhando dinheiro se violentando, Enganando as pessoas. você pode esperar, meu amigo, que você tem dois caminhos, ou é Curitiba ou é um hospital. Né? Não tem um terceiro caminho. É verdade. Então é essa visão que eu tenho de toda a história aí. Adorei, meu querido, adorei, muito bom. Eu quero que você agora deixe o contato seu para as pessoas, como as pessoas te acham, como as pessoas te seguem. Bom, pode me seguir no Facebook, Marcos Lepeira, eu tenho 2 perfis, um perfil que está cheio, e aí a gente abriu um outro perfil que é o... Lepeira junto, né? Marcos Não, Lepeira Marcos Lepeira separado, Tá. L-E espaço Pera. Tá. Mas tem o Marcos Lepeira Oficial, que é o segundo que eu abri, que aí todo mundo participa. Tem um programa que a gente criou que é o Talento Milionário, você pode entrar no www.talentomilionario.com.br, assinar nossa newsletter, a gente está com um e-book aí que a gente está no 2º volume, entrando para o 3º, que é um e-book onde a gente ensina as pessoas a como construir a sua marca pessoal, porque eu acredito que todos nós somos marcas, né? Você é uma marca pessoal, eu sou uma marca pessoal, todo mundo nesse planeta é uma marca pessoal e as pessoas confundem muito, né? Com, marqueteiro, eu sei quem eu não sou, não tem nada disso. Então, www.talentomilionario.com.br ou no meu Facebook, Marcos Lepeira ou Marcos Lepeira Oficial. Eu acho que nesses 2 caminhos aí, todo mundo... Tem uma live toda terça-feira às 9 horas da noite. A próxima live da semana que vem, que vai ser dia 2 de maio. 2 de maio, não sei se isso daqui terça-feira vai estar no ar, às 9 horas. Eu vou falar como se tornar um coração valente nos negócios. Ou seja, como você expressar os seus atributos emocionais alinhados com os seus atributos racionais dentro do seu negócio. Adoro. Muito bom. Então é isso, agradeço aí o teu convite, você é uma pessoa que eu sempre segui, sempre admirei e a gente tem várias conexões aí de trabalho, energéticas, espirituais e afins e tenho certeza que o teu blog aí já está bombando e vai bombar muito mais porque é fácil de ver que você está totalmente alinhado com o teu talento. Agora a gente está com um projeto novo que é o AstroClick, né? Isso. AstroClick é um portal que eu convido várias pessoas, aliás está convidado também se quiser participar com artigos no AstroClick. As minhas colunas de horóscopo estão lá também. Acho que o primeiro artigo que eu vou escrever para o AstroClick é o que eu aprendi sendo Áries com ascendente em Leão. Não, eu tenho um melhor título para isso. Todas as confusões que eu me meti na vida sendo Áries com ascendente em Leão. Esse é um excelente artigo. Eu vou copiar de você. Quantas confusões sendo geminiano. Porque, olha, não é fácil não. Meus queridos, um beijo para vocês. Espero que tenham gostado. Logo mais a gente vai trazer outros convidados para esse programa de entrevistas. Tema prosperidade. Com o tema prosperidade. Tá bom? Beijo. Obrigado a todos e nos sigam. Tchau, tchau. Vocês estão tão lindos até agora. Que legal. Momento Salvador, meu pai. Eu vou assinar vocês 2, tá? Foi muito legal. Gostei. Eu deixei um pouco mais.